Voltando aqui mais uma vez para conversar com vocês. Eu gosto de falar não só sobre as coisas que a gente estuda, mas sobre aquilo que está acontecendo, para a gente entender um pouco tudo que está acontecendo sobre uma ótica espiritualista. Mais uma vez eu te falo que eu não sou psicóloga, então todas as opiniões que eu emito aqui são em base das minhas práticas, dos meus estudos, das minhas experiências, do meu conhecimento sobre essa ótica. A gente está vindo toda semana, principalmente nesse ano, né, que aumentou muito, a quantidade de mulheres que têm sido dizimadas por homens violentos, ciumentos, possessivos, que não aceitam o término da relação, como se ela já não tivesse acabado, e que por algum motivo eles se acham no direito de exterminar uma vida. E tem muitas mulheres ficando apavoradas com isso. A mídia não está ajudando muito e as pessoas até estão ficando revoltadas. Existem muitos fenômenos ocorrendo por conta disso. Um desses fenômenos, e eu já sabia disso alguns anos atrás, é que existe uma grande quantidade de mulheres que estão preferindo se relacionar com outras mulheres. E aí você vai falar para mim, são gays. Não são. Não, como não são? Se uma mulher se relaciona com outra, um homem com alguém, com outro homem, então é gay. Só se for para você ou para psicologia. Mas eu não falo disso, eu falo de espiritualidade. E eu vou explicar para vocês por que do outro lado não existe homossexual. Como não? Por que não? Porque nós somos espíritos. Espírito não tem gênero. Gênero tem a ver com o corpo humano e com a reprodução. Por isso que o nosso corpo tem gênero. Em planetas muito mais avançados do que os nossos, por exemplo, e essa informação eu tenho há muitos anos, a gravidez não ocorre nem na barriga da mãe. Eles guardam o material genético dos pais, as casas têm aparelhos, ou seja, eles podem comprar um aparelho que é como se fosse um útero artificial. Eles conseguem gerar uma nova vida através desse útero artificial, e é uma coisa que estão pensando até em criar aqui no nosso mundo. Tem muita gente contra, aí vai da opinião de cada um. Mas nesse contexto que eu estou falando, esses seres, eles passam como se fosse uma coisa boa. Por quê? Porque eles só colocam memórias boas na cabeça desse feto, memórias com os pais, eles conseguem influenciar a criança até naquilo que ela pode ser no futuro. Por exemplo, você tem pais que são cientistas e você pode influenciar, não obrigar, mas influenciar seu filho a seguir a tua carreira, por exemplo. Eles podem detectar possíveis doenças e curar antes que a criança nasça. E isso não impede que os pais continuem a vida deles. O desgaste para o corpo da mulher durante uma gravidez é imenso no nosso mundo. Porque tudo que entra nela, todos os alimentos, precisa ser dividido com o feto. Nesses planetas que eu estou falando para vocês, por exemplo, é diferente. E a criança recebe sempre o que é de melhor. Eu já vi umas pessoas falando aqui que estavam pensando em criar esse útero artificial no nosso mundo e que são contra. Viram uma porção de coisas negativas. Mas aí, eu vou falar para você, do jeito que está a violência hoje em dia, em que a maioria das pessoas preferem se relacionar com pessoas do mesmo gênero, até para evitar violência, o futuro vai todo nessa direção. E tem várias pessoas, várias mulheres famosas, que preferem recolher um banco de sêmen do que se relacionar com um homem que elas temem que possa se voltar contra elas. Eu não estou dizendo que é certo nem errado, isso é de cada pessoa. Só que esse processo, ele já ocorreu em outros mundos. E a solução que o universo deu foi exatamente essa, de criar um útero artificial. E não duvide que isso vai ser implantado aqui no futuro não muito distante. Com o passar do tempo, talvez nós não estejamos vivos, nem eu e nem vocês estão me assistindo hoje, mas a quantidade de pessoas que vão preferir se relacionar com outros do mesmo gênero vai ser igual ou maior do que aquelas que preferem se relacionar com pessoas do gênero diferente. Justamente por esse contexto de violência que anda ocorrendo. A mulher é o principal agente de mudança no mundo. Perceba isso. E depois de um tempo, quando tudo se normalizar novamente, a maioria das pessoas vão preferir se relacionar com pessoas do gênero oposto.
e o mundo vai voltar mais harmônico a ser o que ele era. E aí você vai falar para mim, nossa, mas está tudo errado, é impossível. Impossível não é. Errado sobre qual ponto de vista? Então, quando você fala sobre violência, existe uma gama enorme de informações que a gente pode discutir, que não caberia no vídeo de hoje. Então, eu vou falar apenas algumas coisas para a gente se posicionar a respeito disso. Principalmente se você é mulher. Então, você ouve muito, né, que tudo de ruim é do feminino. Eu lembro que antigamente ainda teve uma mudança boa. As pessoas falavam, eu lembro quando eu era criança, falava assim, a mulher se acaba muito antes do homem. Hoje em dia se fala ao contrário. Então você vê mulheres, por exemplo, de qual idade você quiser. E você pega um homem da idade igual a dela, a maioria está muito mais acabado que a mulher. Então a coisa mudou. Não que eu esteja desejando isso para os homens, mas que os homens estão bem perdidinhos, estão. E quando eu digo homem, gente, não é isso de o homem é contra a mulher, não é isso. Porque homem, todos nós já fomos, e mulheres também. Nós somos espíritos. Nós não somos homens nem mulheres. Nós reencarnamos em corpos que necessariamente precisam ter um gênero. E aí nós adquirimos habilidades e dons referentes ao yin, ao yang, ao masculino e ao feminino, para a gente se desenvolver aqui. Mas necessariamente nós não somos nem homens e nem mulheres. Nós somos espíritos. Aí eu te faço mais uma pergunta. Quando você se apaixona por alguém, você se apaixona pela alma ou pelo corpo? Pensa nisso. Porque se for pela alma, tanto faz. Você vai se livrar daquele pecado que dizem, né? Tudo é pecado. Você sempre tem que seguir o que a religião fala. Pela espiritualidade as coisas não são assim. Você é livre. Siga aquilo que a tua alma te mostrar. E aí você fica pensando, acho que toda mulher e todo homem já parou para pensar, parece que tudo que é maravilhoso é masculino e tudo que é inferior é feminino. Existiu uma tendência que agora está diminuindo, por exemplo, tudo que se relaciona à beleza feminina parece que machuca. Para você usar um brinco, você tem que furar a orelha, que é uma coisa horrível. Eu tenho a orelha furada, mas não uso brinco. Porque bem aqui no buraco do brinco, eu que sou uma terapeuta, eu que estudo medicina tradicional chinesa, eu sei que existem pontos preciosos aqui. Então tem pessoas que usam argolas, coisas enormes que deformam a tua orelha. Eu te falo para não usar isso, que vai te fazer falta no futuro. Tudo que relacionado ao feminino antigo machucava. As mulheres antigamente do Brasil Colônia, por exemplo, elas tinham desmaios frequentes. E as pessoas veem até nas novelas de época, né? E acham que a frescura da mulher não era. Elas usavam aqueles espartilhos para afinar a cintura e elas mal conseguiam respirar. Então havia até uns sofás na época para poder colocar as mulheres, porque a maioria desmaiava o tempo inteiro, gente. Porque ela era obrigada a ter um padrão de corpo que não era o dela. As roupas femininas são sempre apertadas. Por que isso? Por que eu tenho que ficar agradando a outros o tempo todo e não posso agradar a mim, sendo que o meu próprio corpo, a minha genitália, ela exige que eu fique esbaforida, vamos dizer assim. Né? Os médicos falam que o órgão feminino ele precisa respirar. Aí eu pensava comigo, nossa, mas vagina tem pulmão? Não, não é isso, gente. É que ela não pode, ela é úmida. E ela não pode ficar muito sufocada. Eles até falam, né, que você precisa dormir com pouca roupa para poder arejar essa parte. Então, ao contrário do nosso costume, o correto seria a mulher usar roupas mais largas e se sentar mais confortavelmente. Porque isso ajudaria o próprio gênero dela. Ao contrário dos homens, a genitália deles é diferente, não precisaria disso. Mas inverter os papéis. E aí falam que as mulheres estão tentando pegar os lugares dos homens. Eu acho que tá uma briga boa aí, né? Vamos ver um pouquinho. Você reparou que a maioria dos santos e das deidades são todos homens? Estranho, né? A tal da fraternidade branca lá que o povo fala. Você reparou? A maioria é tudo homem. E eles têm os nomes pomposos. Eu lembro que tinha uma mestra lá que, quando apareceu, porque no começo só tinha homem.
Aí depois apareceu uma mestra lá que chamava Mestra Nada. Falei, caramba, nunca tem mulher, quando aparece uma, o nome dela é Nada, com todo respeito. Mas é assim, né? A gente nem sabe se essa fraternidade branca existe, né? Porque existem coisas que as pessoas criam que acabam se tornando realidades, com todo respeito. Mas a gente não sabe se existe essa tal fraternidade, se tem esse nome e se esses seres fazem parte dela. Saint Germain, por exemplo, se for estudar a vida dele, você começa a pensar, mas como é que Saint Germain foi parar na tal fraternidade branca? E dizem que atualmente ele que governa o planeta Terra. Tem umas coisas que são bem estranhas, né? Então a gente apenas vê. Tem um tal comandante de uma nave também, que deram um nome, e tem gente que vai, é tudo masculino. Até os ET, vocês não, repararam? Os ET, quando aparece, é tudo homem. Vocês repararam isso? Não tem a ideia de Varginha, tem o ET. Até isso, gente. Jesus homem, Papai Noel homem, tudo é homem. Deus é pai, não é mãe. O pessoal não fala? Será? Vamos parar e pensar um pouquinho. Acabei de falar para vocês que nós estamos mulheres e estamos homens. Somos espíritos. Espírito não tem gênero. Originariamente, o espírito é uma bolinha de luz. Nós podemos nos transformar no que quisermos. Eu posso fazer uma metamorfose e virar um elefante, estando em espírito. Eu posso virar o que eu quiser, com treino eu posso. Se nós, que somos pequenos, frágeis perante o universo, não temos gênero, como que aquela fonte que nos criou vai ter? Aonde, gente? Tudo é, Deus é Pai, Espírito Santo, tudo é homem, que loucura é essa? Não, Deus é pai e mãe, Deus é masculino e feminino, como nós. Só que quando estamos encarnados, nós tendemos mais para um lado do que para o outro. E a gente vai entender um pouquinho isso. Então, o homem é superior à mulher? Qual homem? Qual mulher? Sempre eu te digo isso. Não existe essa generalização. Qual homem? Qual mulher? De quem você está falando? No geral, não. Não existe superioridade nenhuma, nem de um e nem do outro. Somos iguais com experiências diferentes. E aí a pessoa fala assim para mim, não, mas todas as burradas que tem é feito por homem. Ó, pensa um pouquinho. A imprensa mostra aquilo que está na moda. É sempre isso. Pode reparar. Então, por isso que eles estão mostrando muito essa violência masculina. Não é que não existam mulheres violentas, existem também. Mas a tendência é mais para o masculino? Até é, por causa de toda essa toxicidade que o masculino encontra hoje em dia. Vocês assistiram o Macho Alfa, da Netflix? É muito legal aquela série. E ela mostra de uma forma bem humorada tudo que a gente está falando aqui. Eu escrevi um artigo bem legal sobre o assunto, você pode ver mais a respeito. Mas agora eu quero me remeter aos primórdios da civilização, porque os povos antigos, os egípcios, o povo da antiga Índia, da antiga Grécia, todos eles, da China antiga, eles tinham um conhecimento enorme, que era passado para eles justamente dos ETs, machos ou fêmeas. Era tudo passado para eles. Como é que você sabe disso? Porque o povo de hoje em dia não tem conhecimento nenhum desse daí. Olha as pirâmides. Ninguém sabe até hoje como foram construídas. E se você pegar, por exemplo, eu atualmente estou estudando medicina tradicional chinesa, já faz bastante tempo. De onde que veio todo esse conhecimento? De onde? Se hoje eu tentar seguir pelo caminho deles, eu não vou entender como é que eles chegaram lá. Eu consigo saber se é real ou não, porque eu testo o conhecimento em mim. Então eu sei que é real. Mas como é que eles chegaram nesse conhecimento? Nós não sabemos disso. Vamos entender um pouquinho mais isso. E eu vou me remeter justamente ao Tao. Tao é outro nome que você dá para a fronte criadora, ou você pode chamar de Deus também. Segundo o Tao, que significa caminho, que é a fonte primordial de toda a existência, existem duas forças, que são o Yin e o Yang. Já ouviu falar de Yin e Yang? As pessoas aqui no Brasil, elas deturpam tanto as coisas que eu fico assustada de ver. Colocam, por exemplo,
que tudo, que a mulher é yin, que o homem é yang, e tudo quanto é coisa, aspectos negativos, eles jogam tudo no yin. Submissão, humilhação. Desde quando, gente, submissão, humilhação é energia? Desde quando? Como é que você pode acreditar numa besteira dessa? Nada a ver, não existe isso. O yin é maravilhoso, o yang é maravilhoso, o yin é péssimo. É isso que passam pra gente aqui. Da mesma forma que passam que karma é tudo uma desgraça. Você sabia que só os ocidentais temem o karma? Você falar para o indiano, ele teme o dharma. O dharma. Ele teme não fazer aquilo que ele tem que fazer, não aquilo que ele errou. É o contrário da gente aqui. Essa violência pessoal, violência que a gente tenta remeter ao gênero masculino, ela não tem nada a ver com o gênero masculino. A pessoa é violenta porque ela quer, é uma escolha dela. Ser homem não tem nada a ver com ser violento. Ser mulher não tem nada a ser com vítima, nada a ver. Não é porque você é homem que você tem que ser violento, nada a ver isso daí. Yin é tudo que é oco, oculto, aquilo que está nas sombras. É a parte da bolinha preta do símbolo do Yin e o Yang. Tem a ver com frio, umidade e recepção. O feminino, se você parar para pensar, entre os dois corpos, masculino e feminino, onde estão as principais diferenças? O homem tem pulmão, a mulher tem pulmão. O homem tem coração, a mulher tem coração. O homem tem estômago, a mulher tem estômago. Os dois têm rim. Onde estão as principais diferenças? No órgão reprodutor, no órgão íntimo. Então é baseado nesse órgão que o Yin e Yang define onde está a mulher e onde está o homem. O útero é escuro e é oco. E é úmido. Tudo que é escuro, oco e úmido é Yin. O pênis, ele não é escuro, apesar dele ser oco, ele é externo, ele é um órgão externo. Então, tudo que é externo é Yang. É só por isso. Não é porque, mesmo o pessoal que estuda fala cada besteira, não porque a mulher ouve mais, a mulher é menos ativa, nada a ver. Se a mulher fosse menos ativa, ela não teria dupla, tripla jornada no dia a dia, que a maioria de nós tem. A mulher é muito mais ativa que o homem. Só você olhar. Então, essa definição do que é Yin, do que é Yang, em termos de masculino e feminino, tem relação com o órgão que é diferente. O órgão reprodutor de um e o órgão reprodutor do outro. Agora, de acordo com o sagrado masculino e o sagrado feminino, eu quero que você pense até na época das cavernas. O que acontecia? Isso é uma tendência que nós trazemos até hoje. A mulher ficava nas cavernas, ela podia até acompanhar o homem, isso enquanto ele era nômade. No momento em que ele começa a se estabelecer em cavernas, por exemplo, uma tendência era que a mulher ficasse dentro da caverna, cuidando do alimento, cuidando de que estivesse dentro da caverna e cuidando dos filhos. O homem é aquele que ia para fora da caverna. É aquele que era ativo e que usava a força física dele para trazer o alimento para dentro. E isso ele continua até hoje. Sagrado masculino, a função espiritual, que também é um dom do sagrado masculino, aquele que você tem quando você está encarnado num corpo de gênero masculino, portanto todos nós já fomos desse gênero, é nutrir e proteger da casa para fora. O homem é o protetor da casa para fora. Sagrado feminino, a função espiritual ou o dom de um espírito encarnado num corpo de gênero feminino. De novo, todos nós já fomos mulheres e homens, muito embora tenhamos tendência a preferir um dos gêneros. É nutrir, a mulher tem uma função a mais. Nutrir, por quê? Porque ela tem os seios. Proteger, porque ela tem os filhos. E curar, dentro de casa. A mulher é a protetora dentro de casa. Essa função de cura da mulher, ela sempre teve. Por quê? Se eu tenho um homem, que é o meu complemento, e ele está lutando fora de casa até para trazer o alimento, eu sendo um complemento dele, a minha função, o meu dom, a minha capacidade espiritual é poder curá-lo dentro de casa. Eu tenho que protegê-lo dentro de casa. E a proteção que a mulher dá ao homem,
Hoje em dia ainda é a proteção mental, não é a proteção física, porque hoje fisicamente ninguém está protegido, né? As pessoas invadem os prédios, invadem as casas, mas espiritualmente falando, a mulher tem o dom, a capacidade de proteger não só o corpo do homem, mas também a mente dele, já que a mulher é a receptiva. O que é isso? A mulher pensa e faz. O homem faz e pensa. Ela ouve para poder tomar decisão. O homem faz e depois ele ouve. Não tem nada de inferior nisso. Somos diferentes porque nos completamos. Mais uma vez, se você ficar com essa ideia de que todo homem é igual, toda mulher é igual, seja lá o que for, você vai acabar sozinho no mundo, solitário e triste. Vai acabar diabético, diabetics, sei lá como é que o povo fala, mas vai acabar sozinho, achando que o mundo é uma desgraça que não tem lugar para você. Então não pense assim. Esse tipo de noticiário é só para vender produto, o pessoal fazer sucesso aí. Eu vejo o esoterismo hoje em dia só assim, as pessoas só falam coisas ruins, né? Eu também falo muita coisa que não é agradável, mas eu falo para você ficar ciente dela. Mas o tempo todo eu te falo que existe sempre um caminho de luz. Então os homens não são nossos inimigos, as mulheres não são todas aproveitadoras, como se diz. E assim, uma coisa que eu notei, por exemplo, e eu tô falando em mim, porque eu tive a chance de ver várias vidas passadas que eu tive. Então eu sempre dou um desconto pro masculino, porque eu percebi que toda vez que eu encarnava como homem, eu fazia o triplo das besteiras que eu faço quando tô mulher. Sempre assim. Então tem gente que fala assim, nossa, é tão bom ser homem, é tão maravilhoso. Não é, não. Não é, tem um peso bem grande o masculino. Eu tô falando como mulher baseado naquilo que eu vi de vidas passadas minhas. Mas não é essa maravilhosidade que vocês pensam. É difícil ser homem. O homem não pode nada pela própria masculinidade tóxica atualmente. Ele não pode vestir qualquer cor, ele não pode ter qualquer corte de cabelo, ele não pode falar qualquer coisa, a maioria tem medo até de dançar, acha que é coisa de mulher, ele não pode mexer o quadril, que é essencial para ele. O homem que tem um quadril duro, ele tá com a região sexual dele toda bloqueada, mas ele não pode, porque ele acha que dança é de mulher. Sempre que eu vou fazer algum curso que mexe com o corpo, 90% das pessoas são mulheres, porque o homem não aceita, ele acha que aquilo não é para ele. Antigamente falava que a gente só servia para pilotar fogão. Depois que descobriram que comida é uma coisa boa, que pode dar dinheiro, expulsaram a mulherada, né? A maioria dos chefes são homens, dizem que eles abominam as mulheres, não sei se é verdade. Eu prefiro 1000 vezes em restaurante de mulher, sério, porque é sempre mais calmo. Se for igual que a gente vê na televisão, a gente não sabe os bastidores, foram uns Hell Kitchens da vida, tô fora, vou nada. A mulher é mais calma para cozinhar. Vocês podem cozinhar também, mas dizer que agora inventaram, né? Que o homem cozinha melhor do que a mulher. Que homem? Qual homem? Não existe esse gênero. A cozinha sempre foi nossa. A cozinha é a segunda parte mais sagrada da casa. A mulher, ela tem uma inclinação muito grande para o espiritual. Por isso que a maioria de nós éramos sacerdotisas. Sacerdotisas eram as primeiras médicas das tribos. Agora é muito difícil ser homem. A minha preferência é reencarnar como mulher. Significa o quê? Que eu tenho problema com o masculino. Se for para falar para vocês, como é bom ser homem, por exemplo, eu não consigo lembrar disso, de vidas passadas, porque eu só vejo que eu fiz um monte de besteira. Então, não é fácil, não. Nada é fácil. Cada um sabe, né? A Betânia não diz? A dor e o delírio de ser o que é, a dor e a felicidade de ser o que é. Então a gente não pode ficar falando o que o outro é, dando palpite. Tem muito homem querendo dar palpite em vida de mulher, tá errado. E muita mulher querendo dar palpite na vida de homem, também tá errado. Precisamos de espaços reservados. Espaços de convivência com os dois gêneros, mas espaços em que nós possamos ficar apenas com o nosso gênero. Isso é bom também. A gente também precisa disso. Respeitar o espaço do outro, para poder ter um pouco de tranquilidade para viver. Então, que o Deus e a deusa dentro de você te abençoe grandemente, que a gente consiga enxergar o outro como amigo, não como inimigo e como um complemento. Não importa se você se relaciona com o mesmo gênero, sempre um vai ser mais yin e o outro vai ser mais yang. A natureza é perfeita em tudo que ela faz.
Somos o que podemos ser, nascemos com o corpo que nos foi destinado. Isso não dá para ser mudado, nem que você transforme ele. A tua energia nunca vai poder ser mudada. Então, que você tenha uma semana abençoada, que o Deus e a deusa do teu coração te abençoe, grandemente te cure e te proteja. Blessed be.